Hoje daremos início ao caderno 2 de vocês. Trabalharemos as páginas 3, 4, 5, 7, 10 e 11, referente ao capítulo 1, que trata sobre a Era Napoleônica. Falaremos sobre Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa, sobre o golpe de 18 Brumário. Trabalharemos também o tópico 2, que fala do consulado, do Código Civil e trata sobre a República e o Império. Trabalharemos também o tópico 3, que fala sobre o Império da França, das ofensivas, da expansão francesa à derrota, das estratégias militares, do bloqueio continental e da ofensiva contra o Império Russo. Em 1804, Napoleão foi coroado o imperador da França, mas nesse momento o país estava passando por um período constante de caos. A burguesia a todo custo tentava manter o poder em suas mãos e assim fazer da França uma nação liberal. Contudo, esta estava ameaçada internamente pelos defensores da monarquia absolutista e por revolucionários, a exemplo dos jacobinos, que exigiam maior participação política por parte da população e que ocorresse uma organização econômica mais igualitária. Além disso, a França estava envolvida em algumas guerras contra grandes potências europeias. E essa situação consumia muitos recursos e não dava sinal que fosse acabar tão cedo. Como já vimos anteriormente em sala de aula, as grandes potências europeias, lideradas pela Áustria, declararam guerra à França. Estas tentavam a todo custo restaurar o absolutismo. Na época da Convenção, entre 1792 e 1795, os franceses expulsaram os oponentes de suas fronteiras, mas as guerras continuaram nos territórios vizinhos durante todo o Diretório, que se estabeleceu entre 1795 e 1799. E foi nesse contexto que Napoleão recebeu o comando das tropas que lutavam na Península Itálica, destacando-se por derrotar as forças comandadas pela Áustria e por obter vastos recursos financeiros para o país na forma de saques ou de tributos. E em meio a isso, Napoleão foi coroado imperador em 1804. Agora nós vamos ver um pouquinho de como se estabeleceu essa transformação de Napoleão em imperador. Em 1799, Napoleão foi procurado por alguns membros do governo do Diretório que lhe propuseram dar um golpe de Estado e assumir o poder, antes mesmo que os jacobinos conseguissem essa tomada de poder. Em 9 de novembro de 1799, Napoleão invade o prédio da Assembleia Legislativa com suas tropas e prende alguns deputados e assim anuncia a criação de um novo governo, assim estabelecendo o golpe de 18 Brumário. Assim, o golpe de 18 Brumário foi um golpe de Estado efetuado por Napoleão Bonaparte. A data recebeu esse nome porque ocorreu no segundo mês do calendário revolucionário francês, o que era dedicado à bruma. Por isso, a denominação de golpe 18 Brumário. E logo depois,
Mais ou menos um mês depois da realização do golpe, Napoleão Bonaparte vem anunciar uma nova Constituição. Esta Constituição afirmava que o controle do poder executivo da República seria administrado por 3 cônsules, enquanto o poder legislativo continuava pela Assembleia. No que diz respeito à recuperação da economia, a busca por recuperar a economia, Napoleão criou o primeiro banco público, o Banco Francês, assim centralizando a emissão de dinheiro para evitar a desvalorização da moeda e facilitar a arrecadação de impostos. Para reativar o comércio interno e promover a reintegração do país, foram também realizados por Napoleão obras públicas, que tinham o objetivo de recuperar as estruturas que até então foram destruídas pelas guerras. Assim, reconstruíram-se pontes e portos, estradas e canais, mercados e edifícios urbanos. Na agricultura, investiu-se em obras de irrigação e drenagem e na abertura de novas estradas para facilitar o escoamento da produção para as cidades. E ainda para favorecer a industrialização, que nesse momento era fundamental para a burguesia, Napoleão criou a Sociedade de Fomento à Indústria. Mas para que todas essas medidas conseguissem ser cumpridas, era necessário que houvesse recursos. E para que houvesse esses recursos, primeiramente Napoleão teria que acabar com as guerras, teriam que romper com as guerras. E para isso, Napoleão assinou a Paz de Amiens com os ingleses. A Paz de Amiens estabeleceu a paz entre França e Estados Unidos durante as guerras napoleônicas. Napoleão também buscou a paz com a Igreja Católica e assim assinou a Concordata de 1801, que restabelecia o culto do catolicismo no país, que havia sido banido pelos jacobinos em 1793. Mas embora Napoleão tivesse assinado essa concordata, ele não abria mão do princípio de separação entre a Igreja e o Estado. A concordata significava apenas que os praticantes de outras religiões não seriam perseguidos. Então, embora Napoleão tenha organizado todas essas normas em relação à indústria, à igreja, ao comércio, a sua obra mais importante se deu foi no campo jurídico, que foi a criação do Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil, ele organizava e detalhava todo o funcionamento jurídico da sociedade da época. Assim, esse Código Napoleônico era um conjunto de leis que tinham bases nos princípios liberais, ou seja, a liberdade individual, a igualdade civil, o direito à propriedade, as relações familiares, como casamento, divórcio, entre outros, e as relações de trabalho. Por isso que é considerado um dos feitos mais importantes de Napoleão. Então, é pelo conjunto dessas medidas tomadas anteriormente e pela criação do Código Civil Napoleônico é que podemos dizer que Napoleão, ao assumir o poder, concretizou alguns direitos e algumas conquistas da Revolução Francesa. Assim, ao acabar com a disputa pelo poder e com os inimigos da burguesia, Napoleão assegurou a aplicação de parte do projeto social, político e econômico burguês, impedindo com que a França retornasse ao antigo regime, mas também, ao mesmo tempo, ele estaria estancando os avanços revolucionários.